Vamos ver se agora está gravando. Porque eu gravei, falei, e não estava gravando nada. Então vamos lá. Olá! Falar tudo de novo, hein? Tomara que saia direito. Voltei para falar desse livro delicioso, Água Fresca para Regar Flores, de Valérie Perrin. Primeiro livro dela sendo traduzido pela Intrínseca aqui no Brasil. Obrigada, Intrínseca, que está escolhendo os títulos tão legais. Você olha pela capa e você vê o título e você começa a ler e você fala, isso é livro de mulherzinha, mas não é não. Não é não. É um livro diferente, é um livro delicado, sim, mas é um livro intenso, porque ele fala da pior dor que pode existir, que é a dor da perda de um filho. Quem que nos conta essa história é uma narradora que tem uma história de vida complicada, porque ela foi criada em orfanato e em várias casas de acolhimento diferentes, vários pais, não tinha nenhum pai assim que ela pudesse dizer esse daí que ficou mais tempo, nada disso. Começou a trabalhar cedo e conhece um cara lindo de morrer, uma coisa, o homem é lindo, o homem é perfeito, maravilhosamente lindo, e os dois se encantam pelo outro e tem uma vivência amorosa fantástica, e dessa vivência amorosa fantástica nasce uma filha, que ela fica embasbacada, alegríssima com essa filha. O marido até também se demonstra ter muito carinho pela criança, mas o marido era lindo. E o marido tinha amantes. E ela era uma trabalhadora, era uma mulher que estava acostumada a ralar. E ela coloca a filha numa escola e tal. E sempre muito... Porque ela teve que aprender a ler sozinha. Ela não foi para colégio, nada disso. Ela queria que a filha tivesse um ensino, né? Então ela fazia o possível para aquela menina. E primeiro então eles começam a trabalhar, porque o cara não gostava muito de trabalhar. Então ela vai trabalhar numa cancela de trem, que ela só tinha que abrir e tal quando o trem passava e fechar, né? Ver pelo horário que o trem ia passar e tal, dava para fazer umas compras, voltar, ganhar os salários. Mas ele não fazia nada. Ele pegava a moto dele e ia embora. Ia namorar, ia fazer um monte de coisa. E aí, acaba a cancela, começa a ser automatizada e eles perdem o trabalho e eles vão trabalhar num cemitério. Vão ser zeladores desse cemitério. E lá ela começa a cultivar essas flores que ela gosta tanto, que ela aprendeu a cultivar, que ela tem o dedo verde e tal, para fazer flores bonitas. E aprender qual é a época melhor para plantar uma, como tem que esperar, aquela coisa toda, né? E ela, mas nesse intervalo, né, nesse processo, porque o cara não quer trabalhar mesmo, não, né? O cara aí que não vai trabalhar mesmo. O cemitério, ele parte, vai embora, deixa ela ralando sozinha. E o que acontece? A gente, leitor, tá lendo pelo ponto de vista dela e tá ficando com raiva desse cara, né? Que vive dos belos olhos. Mas o livro ele faz o seguinte, ele tem vários narradores. A narradora principal é essa moça. Mas durante a leitura você tem outros narradores, inclusive aparece o marido dela como narrador. E aí a gente entende que não era nada disso. Que o cara não era esse safado que a gente imagina, que não era esse desencantado por ela, que ela sente, que não era nada. A gente começa a achar o cara legal pra caramba, sabe? Depois de certo tempo. Então isso é bom. Isso é bom. Isso é bom porque assim, faz, opa, peraí, não é nada disso que eu tô pensando, né? Então é bem legal. E fora esses dois narradores, tem outros narradores. Porque, por exemplo, aparece lá no cemitério, porque o marido, em um determinado momento, ele desaparece da vida dela. Vai embora. Ela tá lá ralando no cemitério, o cara pega a moto, foi embora e nunca mais voltou. Deixou roupa, deixou tudo e desapareceu. E acabou, né? Não existe mais. Então, nesse intervalo,
aparece um delegado que fica encantado por ela. E ele descobre que o marido existe, que não morreu, que nada, né? Que tá lá. E ela decide que vai mandar, então, um documento para viabilizar o divórcio. Bem, primeiro spoiler, tá? Vou fazer assim quando terminar. Esse marido, quando ele volta para falar com ela, que dizendo assim, eu não quero saber de você, na volta ele sofre um acidente de moto e morre. E ela fica sabendo que um cara de acidente de moto morreu, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Acabou o spoiler. Então, fora isso, esse delegado que entra na vida, ele vai lá para enterrar a mãe. Porque a mãe queria ser enterrada do lado do amante. Mas aí eu, particularmente, achei que não havia necessidade desse diário da mãe dele aparecer no texto. Porque ela começa a ler o diário da mãe dele e eu achei que esse diário da mãe dele, apesar de lidar com uma coisa interessante que é uma pessoa que está casada e tal, e começa a se interessar por outro, se apaixona perdidamente por outro homem que também é casado, não sei o que, não sei o que é interessante e tal, ver como é que esses sentimentos se tumultuam. Ele é muito afastado da narrativa principal do livro. E eu acho que ele é desnecessário para a narrativa principal do livro. Porque se o assunto do livro fosse uma questão do feminino, ainda podia ter várias visões do feminino, mas não é. Então eu achei que foi meio encheção de linguiça. E porque, inclusive, nessa narrativa dela, dessa mãe e tal, que tem esse amante, não ocorre nada de uma originalidade, de algo que precisa. Não. É banal. Então, essa parte que eu achei. Mas como ela escreve muito bem, você lê com interesse. Mas fica assim, louca, querendo que volte para o principal, que é quem te conquistou, né? Cuja história te conquistou. E a gente tem uma surpresa incrível no final do livro a respeito da morte da filha dela. Aí é uma surpresa extraordinária, se digna de filme de best-seller. Porque a gente imagina de tudo, como é que esse incêndio ocorreu quando a filha morreu, e você, quando vê outra coisa que não tem nada a ver que você imaginou, é mais espetacular ainda, e mais doloroso ainda, mais absurdo ainda, de tudo que a gente pode ter imaginado. Uma coisa muito legal que eu achei do livro, da personagem, é que ela tem 2 guarda-roupas. Um que ela chama de inverno, outro de verão. O de inverno são roupas sóbrias, compridas, fechadas e tal, cores escuras, que ela normalmente está no cemitério usando ele. A outra são roupas leves, claras, coloridas, que ela usa por baixo dessa roupa. Então é uma coisa que só ela sabe. Que ela tá ali com aquela cara só, mas por dentro ela tem essa alegria de verão. E, inclusive até a calcinha, se ela estiver toda de inverno, a calcinha, o sutiã, vão ser de florzinha, vão ser de não sei o quê. Então eu achei isso bem legal e único, né? Durante toda a narrativa do livro, isso é uma coisa muito interessante também, porque normalmente você tem os títulos, os capítulos, com um nome, né? Verão, ou então só o número do capítulo. E nesse caso, não. Nesse caso, ele tem assim, ó. A vida é apenas uma longa perda de tudo que amamos. Esse é um título de um dos capítulos, que é o do final. Cada capítulo tem um título que é uma frase, um pensamento, um verso. Vamos ver esse aqui, ó. Olha, não dá pra ver. E quando, usando o meu monte como travesseiro, uma ninfa gentil vier cochilar sem receio, vestida com menos do que nada, eu peço perdão adiantado a Jesus, se sobre ela vier se deitar a sombra da minha cruz, para uma pequena alegria póstuma. Bonito, né?
E esse daí já é o diário da moça que ela tá lendo, assim. Então, todo capítulo tem um título que é um encanto, esse título. E o texto é todo assim. O texto dá vontade de fazer sublinhar, da gente marcar esclarecimentos incríveis, achados, visões incríveis de mundo. Então é um livro que eu recomendo mesmo. Eu chegava em casa quando eu estava lendo ele, assim, oba, eu chegava a ler esse livro, meu livro. Sabe quando você chega em casa feliz? Porque, é claro, eu tô numa fase da vida que eu, por exemplo, eu não falei de Torturado, né? Que é um livro que eu achei sensacional, maravilhoso. Mas não falei dele porque ele me doeu tanto, mas me doeu tanto. Eu não quero mais pensar em dor, não. Esse daqui, apesar de ter essas dores, que nem o livro da Maria Valéria Rezende, que eu amo, venero, que é O Voo do Guará Vermelho, é um local muito ruim, mas são livros que têm um amor nessa história. Existe um encantamento. E eu acho que na minha idade agora, sabe, meu futuro está cada vez mais curto, então eu tenho que vivê-lo de uma maneira mais intensa, não exaustiva, porque intenso é eu ficar aqui na rede deitado, isso é intenso. Mas no sentido de ficar aproveitável, né? De não chegar e falar assim, eu posso passar o dia inteiro deitado e falar assim, nossa, que dia maravilhoso que eu tive. Não é essa que desperdício de 24 horas, não. Não tenho mais aquela agonia, né, da juventude. E ao mesmo tempo eu não quero mais sofrer sem necessidade. Já passei por tanta coisa, né? Chega, e se tiver que passar por outras, talvez tenha. A gente encara, mas eu não quero passar por essas coisas horríveis na literatura, na ficção. É meu jeito de ver. Então tá bom. Apesar desse livro falar sobre morte, é o tema. Tá? O tema é morte, então é horrível. Mas ao mesmo tempo, pode ir filho, que é coisa pior que isso. Não pode. Mas ao mesmo tempo é sensacional. Beijo grande para quem ouviu e obrigada.